Este programa tem classificação indicativa livre. Muito do que fazemos na vida não é por vontade, mas sim por obrigação. O programa Trocando em Miúdos de hoje não vai seguir os caminhos da autoajuda ou enveredar por buscas de compreensão psicológica do nosso eu para entender por que muito se faz por obrigação e pouco por diversão. Nada disso. O Trocando em Miúdos de hoje vai aproveitar a recente divulgação do livro 5 Arrependimentos daqueles que estão para morrer, escrito por uma enfermeira que passou muitos anos trabalhando com pacientes terminais, Bronnie Ware. E esse livro, então, resume a clareza de pensamentos daqueles prestes a morrer. Aí você fica pensando assim, mas no Trocando em Miúdos, um programa de finanças pessoais? Isso mesmo. Por quê? Porque no nosso leito de morte não podemos mais retroceder no tempo para reviver o que é importante. E como nós podemos fazer isso, porque nós não somos ainda pacientes terminais, espero que demore bastante, então vamos refletir um pouco com a ajuda daqueles que na beira da morte, na cama de morte, contaram do que se arrependiam. Então, aqui é o Trocando em Miúdos, a gente espera assuntos de dinheiro, de compra, de poupança. Vocês aí ficam esperando broncas por comprar demais e poupar de menos, mas também estão esperando elogios por comprar de menos e poupar demais. Então, aqui a gente faz explicações econômicas, de dinheiro, de economia. Não é para falar de morte e arrependimento. Pois é, mas hoje nós vamos sim conversar sobre esses arrependimentos da hora da morte. Para quê? Para que a reflexão dessas pessoas nos ajude a não cometer os mesmos erros e vamos relacionar com os aspectos financeiros das nossas vidas esses arrependimentos. Qual é o primeiro arrependimento? Eu gostaria de ter tido a coragem de viver a vida que eu quisesse e não a vida que os outros esperavam que eu vivesse. Esse foi o arrependimento mais comum. Quando as pessoas percebem que a vida delas está quase no fim e olham para trás, o que acontece? A maioria das pessoas identifica que os seus sonhos não foram realizados. A grande maioria, conforme a enfermeira relatou, não realizou nem metade dos sonhos e sabe que vai morrer. Então começa a pensar por que isso aconteceu? Por causa das decisões que tomaram ou aquelas decisões que não tomaram. A saúde traz uma liberdade que a gente não percebe. A gente só descobre que não tem mais essa liberdade quando está doente. E o que isso tem a ver com finanças pessoais? Arrependimento por viver aquilo que esperam que eu viva e não o que eu efetivamente quero viver. Começa pela roupa que eu tenho que usar, o sapato da moda, a bolsa da moda, o relógio da moda. O automóvel zero que eu compro para exibir aos vizinhos, o restaurante caro que eu preciso frequentar para impressionar amigos e nem tantos amigos assim, o shopping que eu devo visitar e as viagens que eu tenho que fazer, me hospedar nos hotéis de luxo, porque senão eu não posso contar as minhas férias para os amigos se eu não fui lá naquele restaurante famoso ou não fui fazer compras na loja de departamento famosa. Isso dá muito menos prazer e muito mais gasto. Isso estabelece um padrão de vida acima das minhas posses. Por quê? Porque eu tenho que mostrar que eu fiz isso. Eu não faço porque eu quis, eu faço porque eu quis me exibir. Então eu passo a vida fazendo coisas para mostrar para os outros, apoiado no cheque especial e no cartão de crédito. Então, quem é que eu iluminei? O lucro dos bancos e das financeiras. Será que eu estou vivendo o que os outros esperam que eu viva?
Você acabou de pagar a tua prestação do carro e já começou a prestação do celular novo. Mal acabou de pagar as despesas da festa de 15 anos da sua filha, que você gastou um monte e se irritou um monte maior ainda, e já começa a pagar as festas de formatura do ensino médio. Sabe aqueles carnês de viagem, aqueles carnês de festa a perder de vista? Então, o que acontece? Os ditames da moda, os ditames da sociedade acabam por atrasar a sua tranquilidade financeira. Você não gasta porque quer, você gasta porque a sociedade impõe um padrão de vida para você que os teus rendimentos não permitem arcar. Qual foi o segundo arrependimento das pessoas no leito de morte? Eu gostaria de não ter trabalhado tanto. E a enfermeira diz que escutou isso de todo paciente masculino com quem trabalhou. Eles sentiam falta de ter vivido mais a juventude dos filhos, de ter aproveitado a companhia dos seus parceiros. As mulheres também levantam esse arrependimento, mas como a maioria é de uma geração anterior, uma geração mais antiga, algumas não tiveram carreira. Daí o arrependimento é o contrário, o arrependimento por nunca ter trabalhado. Todos os homens que a enfermeira conversou se arrependeram de passar tanto tempo das suas vidas no ambiente de trabalho. E por que acontece isso? O mundo do ter tem um custo enorme. É preciso trabalhar muito mais. Por quê? As prestações do automóvel, do celular, da festa, não permitem você dizer não ao chefe. Você acabou por assumir horas extras, trabalhos extras a vida inteira. Ou você, ou o seu companheiro ou companheira. Muito é porque o companheiro resolveu ser o chefão da família e não quis chegar para a família e dizer, olha, não dá mais para a gente trocar de carro a cada 2 anos. Então, na verdade, tem pessoas que no fim da vida olham e dizem assim, meu Deus, eu não sei fazer outra coisa além de trabalhar. Ficar em casa, aposentado, o dia inteiro ao lado da esposa, nem pensar, tenho que arranjar uma outra atividade, tenho que arranjar outro emprego, e a atividade virou igual a emprego. Então, as pessoas no leito de morte acabam se arrependendo de ter trabalhado tanto. Por que não ocupar esse tempo com atividades sociais, com atividades de prestação de serviço comunitário? Por que não ocupar em atividades sem ganhar nada? Nem pensar. Vou sair de casa para gastar? Vou sair de casa para ganhar dinheiro. Depois vou gastar no shopping ou no cartão de crédito. Então, o trabalho, isso é mais evidente para muitos homens, especialmente que nós estamos falando de homens no leito de morte e que já de uma geração em que os homens trabalhavam e as mulheres trabalhavam em menos escala, né? Então, o trabalho para essas pessoas passou a ser um meio que é um fim em si mesmo. Ou seja, não é uma forma de se satisfazer profissionalmente e ter dinheiro para suas necessidades, mas acaba sendo um fim em si mesmo, porque a hora que ele para de trabalhar, ele não sabe mais o que fazer. Bom, e o terceiro arrependimento? As pessoas afirmam, lá no seu leito de morte, eu queria ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos. Então, muitas pessoas contaram para a enfermeira que não se expressaram, não assumiram os seus sentimentos para ficar em paz com todo mundo, para não criar caso. E aí, como resultado, eles se acomodaram numa existência medíocre, então não tiveram coragem de se declarar a um grande amor, não tiveram coragem de terminar um casamento que já tinha acabado, não tiveram coragem de mudar de emprego ou de montar o seu próprio negócio. Então, eles não se expressaram e, com isso, desenvolveram doenças relacionadas à amargura e ao ressentimento que carregaram por muitos anos. Aí você diz assim, bom, mas isso não tem nada a ver com aspectos financeiros. Tem. Quantas vezes você não se declarou porque achou que tinha uma grande distância financeira entre a pessoa amada? Quantas vezes você não se sentiu muito pobre, não se sentiu digno da pessoa amada porque não tinha o carro do ano, não vestia roupas da moda, não
não usava produtos de maquiagem tão chique. Ou então você, homem, deixou de convidá-la para sair porque não dava para ir num restaurante caro. Ou uma moça que deixou de aceitar um convite para um baile ou para uma festa porque não tinha roupa nova. Então, esse expressar seus sentimentos muitas vezes está relacionado a o medo de não ter o aporte financeiro suficiente para assumir aquele amor, quando uma coisa não tem nada com a outra. Quarto arrependimento. As pessoas dizem, eu gostaria de ter ficado em contato com os meus amigos. Frequentemente, as enfermeiras não percebiam a vantagem de ter velhos amigos e quando eles chegam nas últimas semanas de vida, eles ligam lá para aquele colega de colégio, aquele colega de faculdade. E aí, no leito de morte, não dá mais para rastrear essas pessoas. Muito provavelmente, esse amigo que você não telefonou vai aparecer no seu velório. Mas daí não adianta nada, você já está lá deitadinho, mortinho, né? Não era melhor ter feito isso antes? E, finalmente, o quinto e último e principal arrependimento é a questão de viver com dignidade, de viver com honra, de não estar ligado a uma coisinha, não ficar criando caso com pequenas coisinhas. Ai, porque fulano disse isso, fulano disse aquilo. Puxa, eu deixei de fazer tanta coisa porque tive esse meu bloqueio, essa minha barreira para enfrentar essas novas realidades. Então, o arrependimento de trabalhar muito, o arrependimento de ficar pouco com a família, o arrependimento de aparentar, querer aparentar muito mais do que pode, são esses os grandes arrependimentos das pessoas no seu leito de morte. E por que nós hoje aqui no Trocando em Miúdos estamos conversando sobre isso? Nós estamos conversando sobre isso porque ainda é tempo de você se permitir a ser mais feliz. O fato de você ter muito dinheiro ou o fato de você ter pouco dinheiro não deve interferir na sua felicidade. Então, aquela história de para ser feliz eu tenho que ter o carro do ano, o celular, o iPhone, o BlackBerry e a roupa da novela do dia anterior, não é necessariamente verdade. Olhe as pessoas à sua volta e veja se aparência, muito trabalho, privar-se dos amigos estão relacionados às pessoas mais ricas. Não é uma verdade. Como a gente quer que você viva com tranquilidade financeira, a gente está aqui alertando você. Não se arrependa do que você não fez por falta de dinheiro. E também não deixe de fazer coisas para apenas ganhar dinheiro. Fique rico, fique conosco.